Bom dia. Bom dia, João Miguel. Bom dia. Bom dia, Bom pessoal. dia, professora. Bom dia. Tudo bem, Enzo? Tudo bem, Gustavo? Tudo bom. Na hora que eu fui falar uma curiosidade no negócio de história, na aula de história, que Los Angeles e São Diego era do México e os Estados Unidos pegou para eles, Acabou. o professor montou todo mundo. Não é que acaba o tempo, aí não tem jeito, né? Oi. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Eu tô comendo enroladinho. Isso é bom. Pena que você tá aí. Aí não posso pegar nenhum. Mas outras aulas eu vou poder te dar um. E Se a minha mãe deixar. vai fazer o quê? Se a minha mãe deixar, eu posso levar um pra você quando acabar essa pandemia. Quando acabar a pandemia? Tá bom, então. Quando acabar a pandemia, a gente vê. Não é mesmo? Obrigada, viu? O carinho já valeu. Bom, pessoal, vamos então pegando aí o livro Trilha, tá? Cada um fechem os microfones para a gente poder, para vocês poderem me ouvir, tá? E a gente vai usar o Trilhas hoje um pouquinho e um pouco a gente vai talvez usar o livro de produção de texto, tá? A gente tem que ir levando tudo junto, né? Então vamos dar um stopzinho lá na gramática, vamos trabalhar um pouquinho o texto, tá? No livro Trilhas, vocês vão pegar o módulo 2, página 10. Tá? Eu tô certa. Módulo 2, página 10. Vejam ela aí. A Mafalda. Mafalda. Que página? Que é do Que página, professor? Oh, perdão. Como é que vocês vão ver sem eu falar, né? Então, no livro Trilhas, módulo 2, página 10. Tá. Tá? Não, Não faz nada, gente. Perdão. Deixa eu ver se tá... Não, tá certo. Capítulo 4, isso mesmo, tá certo. Módulo 2, bem no início do módulo 2, página 10. Abriram? Daí a Mafalda? Conheciam já a Mafalda? Não? Eu já escutei esse nome, Enzo já ouviu falar da Mafalda? Na Mafalda eu já ouvi falar, mas nunca vi um quadrinho. Eu já escutei falar. Já escutou falar? Então, Mafalda é um personagem do cartunista Quino. E essa imagem é uma personagem argentina, tá? E essa estatueta dela aí foi feita por Pablo Irgan, né? Lá em Buenos Aires, na Argentina. Mafalda é uma menina além do seu tempo, né? Então ela faz tudo diferente. E alguns quadrinhos dela são muito interessantes e engraçados. Ela é impossível, né? Ô, professor, eu fui nesse lugar. Você foi? Viu essa estatueta aí? Sim. Olha, Luiz, que legal. Muito bonitinho, né? Eu gostaria de ver ao vivo.
E você já conhecia a Mafalda, Luiz? Não. Nunca tinha visto nada sobre ela? Bom, então, aí tá. Então aí pergunta, o que você sabe sobre a personagem Mafalda? Que outros personagens de tirinhas ou histórias em quadrinhos você conhece? E as histórias em quadrinhos e seus personagens são muito populares. Para que outras mídias essas histórias podem ser adaptadas? Bom, então vamos pensar na história em quadrinho como algo criado para diversão, né? Ler gibis, ler tirinhas, ler quadrinhos. Foi criado, a ideia foi diversão. Por quê? Nós estamos falando de uma época em que foi criado o quadrinho e que não havia quase televisão nas casas, não havia televisão nas casas para as pessoas assistirem. No Brasil tinha. Pouquíssima gente na década de 60 tinha televisão. Eu nasci na década de 60. Então eu tive minha infância. A minha casa foi ter televisão, eu tinha 6 anos. Então, por quê? Até então eu já tinha visto televisão, assistido na casa dos outros. Minha tia tinha televisão. A casa dela enchia de gente. Ela tinha os meninos adolescentes, a casa ficava cheia de colegas, todo mundo assistia lá, porque não tinha televisão. É como ir na casa de um colega hoje jogar um videogame novo, diferente, tá? Então a televisão foi o primeiro lazer que apareceu para você assistir coisas. E não tinha o que tinha hoje, obviamente. TV a cabo é uma coisa novíssima. Programação era até meia-noite na TV, né? Então era tudo muito diferente. Aí as histórias em quadrinhos divertiam tanto os super-heróis, que foram criadas internacionalmente, como a turma da Disney, que também vem de fora pra gente, né? O Mickey, personagem de 90 e poucos anos já. E quanto a Turma da Mônica, que veio depois. Ontem eu falei para vocês, quem quisesse podia pesquisar, sobre a personagem Bolota. Quem pesquisou? Quem viu a Bolota? Quem achou a Bolota na internet? Gente, não dá trabalho nenhum. Põe lá. História em quadrinho Bolota. Eu não achei. Você não achou, Gustavo? Mas é fácil de achar. Como não existe mais, eu procurei esses dias, porque a gente acho que no sebo deve ter. Eu vou dar uma perguntada se tem. Se tiver, vou comprar um para mostrar para vocês. A Bolota era um personagem que eu lia, eu não sei o criador, tá, gente? Porque eu era muito criança, assim, quando eu aprendi a ler. Eu lia essas histórias em quadrinhos, e as minhas primas, pessoas que são da minha geração, lembram bem. Mas eu lia emprestado do meu vizinho. Os pais dele tinham uma banca de revista, e eram um menino e uma menina, que eram meus vizinhos. E eles estavam sempre com alguma história em quadrinho nas mãos, mas não todas, porque acho que era o que sobrava, o que dava para ler, o que vinha de brinde, né? Eles liam comigo, assim, a separação das casas era por cercas, a gente se via daqui para lá, não era muro como é hoje. E ali a gente conversava. Eu era muito pequenininha e eles me mostravam e eu lia as histórias em quadrinhos. Eu lia rapidamente para devolver para eles, não podia ficar comigo. E eram muito bacanas essas histórias da Bolota, que era uma menina muito forte. Então, o personagem era grande, sabe? Ser fortinha. Professor, eu achei. Achou? Eu também achei. Não é uma roupinha verde e branca que ela usa? Exatamente, é essa mesma Bolota lá. Tá vendo? A roupinha dela tradicional é a verde e branca, às vezes tá com uma outra corzinha, e é Bolota lá, o gibizinho, chama Bolota. Ela é a Bolota, né? Mas ela é a defensora dos amigos, ela é forte, ela é tipo a Mônica, uma versão diferente, tá? Ela bate nas pessoas que fazem maldade, ela é uma defensora de todo mundo. E é bem divertidinho de ler também. Então, era o que eu lia. Depois, quando chegou a Turma da Mônica nas minhas mãos, que eu ainda não conhecia, ela já existia, mas eu ainda não conhecia, eu me apaixonei pelas histórias em quadrinhos. E eu gosto até hoje. Então, assim, eu ganho uns gibis de vez em quando. Professor, eu também achei. Também achou? Bolota apareceu em 1953. 1953 ela foi criada. Ela foi criada? Olha só. Ela em 1953. Tem o nome de quem criou ela aí? Não, Não? aqui não tem. Depois a gente vê isso.
Mas vocês viram? Essa é a bolota, nem é tão difícil de achar. Eu quero ver se eu encontro ainda alguma revistinha, porque tem colecionadores, né? E tem o pessoal que vende pro sebo, o sebo tem muita coisa. Eu vou dar uma O procurada. único gibi que ela apareceu foi Leaflet Dot. É o único gibi que ela apareceu. Ah, é? Eu acho que foi por curto prazo aqui também que nós tivemos a bolota, sabe? Porque depois nunca mais eu vi. E eu também, vou ser bem franca para vocês, a gente não comprava esses gibis. Meus pais não compravam, eu tinha uma situação financeira bem difícil, e a gente então não tinha, por isso eu não tenho nada dela também. Mas, por outro lado, eu não tenho muito, mas eu tenho um tanto de história em quadrinho da Mônica. Bom, a Mafalda tá aí então, essa personagem irreverente. Existe um quadrinho dela em que ela está escorregando no corrimão da escada. Aí a mãe fala para ela: Mafalda, desça a escada como uma dama. Aí ela volta, senta de ladinho na escada, põe a mãozinha assim na cabeça e desce como uma dama, mas escorregando. Quer dizer, ela obedece parcialmente, né? Eu falo que ela é a minha filha. Ela obedece parcialmente, né? Ela vai descer como uma dama, sentadinha, bonitinha, mas escorregando, não andando por degrau, né? Então ela é assim, a Mafalda, ela é uma menina do contra, tá? Ela é popular, ela tem uns coleguinhas que são populares também, é bem interessante. Virem a página. Página 12. Aí na página 12, tem uns comentários. E a gente tem a imagem do menino maluquinho. Esse vocês conhecem? Sim. Sim. Eu conheço a história que estava no feixinho. Ah, é? É. O menino maluquinho, ele foi criado por esse homem aí, o Ziraldo. O Ziraldo, esse homem de cabelos brancos e sobrancelhas brancas. Outro dia que tinha biblioteca, Foi? eu ia lá e pegava cada dia uma coleção do menino maluquinho. Uhum. É bem legal, não é? Eu adoro esse menino. Então, a gente vê, por exemplo, é comum a gente ver a Mafalda em charge, em livros didáticos, tá? Porque é onde nós vamos encontrar facilmente a imagem da Mafalda. O menino maluquinho também, né? Existe até histórias, os vizinhos dele e tal, mas o que mais ele aparece são nessas tirinhas, né? Porque, assim, a história em quadrinhos, na tirinha, sempre é uma coisa rápida, dá uma ideia de alguma coisa, ensina alguma coisa, mostra opinião. Então, através dos quadrinhos, esses artistas se expressam e expressam o que eles pensam também. Então, veja lá. A seguir, você vai ler uma tirinha do cartunista Ziraldo, criador do Menino Maluquinho. Bom, nós já vimos tirinhas dele nos livros estudados, em jornal, em revista, né? E vamos ver aí. Então, vamos falar desse gênero, história em quadrinhos. Hoje chamado de HQs, mas a revista chama-se Gibi, né? Não existe o verbo acreditar? Não existe a palavra inacreditável? Então, por que não existe o verbo inacreditar? Bocão, acabei de inventar um verbo novo. Inacredito. Então, o Bocão já usou o verbo que ele inventou, que não existe, né? Há palavras que são inventadas mesmo por lógica, né? Geralmente, as pessoas ficam desacreditadas, né? Não acreditam mais nelas. Por quê? Desacreditadas porque falaram uma coisa que não é verdade, depois para provar que não é mentiroso fica difícil. Mas no caso aí ele está brincando com a língua portuguesa, né? Se existe o verbo acreditar, existe a palavra inacreditável, por que não existe o verbo inacreditar? Né? E aí o colega já respondeu para ele, inacredito, quer dizer, teve a mesma ideia que ele, né? Ficou engraçado. Ele achou que estava falando uma coisa diferente. Acabei de inventar um verbo novo. Antes de dizer que era inacreditar, o outro já usou o verbo. Inacredito.
né? Então, ele ficou frustrado, a carinha dele. Então, o menino maluquinho é esse menino aí, com essa panelinha na cabeça, né? É a forma que o Ziraldo encontrou de colocar esse personagem. Agora vamos ler um pouquinho sobre o Ziraldo, que foi o homem que criou esse personagem. Qualquer um de vocês, qualquer um de nós que queira escrever quadrinhos, pode criar personagens e brincar com eles. Em um determinado momento, se puder ser publicado, acaba que vai para a mídia e todo mundo gosta e acaba sendo muito divulgado. Ontem eu estava falando para vocês sobre a história em quadrinho, que é assim, a gente tinha para ler, não tinha para assistir. O assistir veio muito depois, tá? O desenho animado da Turma da Mônica não existia para a gente ver. O que a gente tinha de desenho animado era feito para ser desenho animado. Por exemplo, coisas antigas. Os Flintstones. Félix, o gato. O Gato Félix. É tipo isso mesmo. Pica-pau. Os Flintstones, Pica-Pau novíssimo. Os Flintstones, vocês já assistiram? Tem até o filme agora, mas o desenho... Os Flintstones, estrelas do web. Os Flintstones falam do... Eu gosto dos Flintstones. Eles são Nossa, eles estragaram o Flintstone com o filme deles. Eu juro. Eles estragaram o Flintstone, sério. No filme? O filme dele de vida real, estragaram o filme estragaram inteiro. O desenho inteiro. Opiniões divergem. Eu, particularmente, nem assisto o filme, porque eu sou da geração que assistiu o desenho. Ele tava competindo na época a Félix e Mickey. pequena. Eu gosto dos Flintstones, só que de um exemplo. As estrelas do web. Ah, é? Já é, Edna. Foi. Tinha Jackson já? Jacksons. Tinha. Tinha, né? Tinha lá atrás, na minha infância, já tinha. Era da Hanna-Barbera ainda. Hanna-Barbera. Era Vocês vejam bem, Hanna-Barbera. a gente assistia os Flintstones, assistia os Jetsons, e aí você veja, um filme é da Idade da Pedra, que é os Flintstones. Tem outro do futuro. Outro desenho era futurista. E a gente já chegou lá na frente muito mais e ainda não tem aquilo que os Jetsons tinham. Eu acho que a TV Globinho tinha muito de filme top. Sim. Desenho. Sim. Mas Então, gente, vamos voltar aqui. Esses desenhos eram os desenhos da época, né? Então, a Turma da Mônica desenho foi algo que demorou muito a aparecer. E assim como ela, outros desenhos que só vieram bem depois. Eu falo, geralmente, agora, eu não consigo acompanhar mais, né? Não tenho nem criança mais para acompanhar, mas já na geração dos meus filhos, eu já não achava que os desenhos eram tão divertidos quanto foram os meus, porque tinha a ver mais. É que, tipo assim, os desenhos da época eram mais legais do que esses desenhos de agora. Então, quando a gente pode ver uns desenhos antigos, né, Matheus Emílio? É bom, né? É bom. Sim. Então, vamos ver aí o que fala do Ziraldo, o que Eu tenho o costume de assistir Jiraiya, e agora eu tô tendo o costume de assistir Jiraiya. Toda vez eu assisto com meu pai, nunca perdi esse costume. Vamos aí para ver a história do Ziraldo. Mineiro, né? Ela nasceu em Minas Gerais em 1932. Vocês vejam bem que ele tem 87 anos, é quase 88, tá? Ele teve doentinho agora há pouco tempo, ficou hospitalizado. Eu nem sei bem como é que ele anda ultimamente. Eu vou até procurar informações sobre ele aí pela internet afora. Mas ele é uma pessoa super alegre, falante. Deu entrevista em alguns programas, eu assisti. Tanto ele quanto o Maurício de Souza, eles são quase da mesma idade. O Maurício e ele, a diferença acho que de poucos anos aí, 2, 3 anos. E então, eles, claro que são amigos, claro que se conhecem, cada um tem o seu personagem, cada um tem o seu estilo, as suas ideias para escrever. O Maurício criou uma criançada que divertia as crianças, certo? Mas que diverte adultos também. Depois ele veio para a turma jovem, mas isso é muito depois. Ele primeiro veio mesmo, se fortaleceu com a criançada durante muitas décadas. Então, eu tenho um livro com várias tirinhas clássicas da Turma da Mônica, do antigo mesmo. Do antigo, né? Até o desenho é diferente, né, Ana Clara? Deixa eu pegar aqui. Tá. Aqui, ó. Ah lá.
Olha lá o desenho, gente. Olha o rostinho deles. Tudo em preto e branco. Ai, preto e branco aí. Essas recriações, assim como você tem, Ana Clara, eles são preto e branco mesmo. Era do jornal ainda, essa forma. Era do jornal, quando estava no jornal. Isso mesmo. Era do Cebolinha ainda, nem era Mônica, era Cebolinha. Isso. Eu gosto de falar com vocês sobre isso, porque eu vejo que vocês gostam e têm conhecimento. Isso é muito bacana. Eu gosto de coisa antiga. Acho que a única coisa que eu escuto de coisa nova é música nova. A única coisa que eu escuto é música. Hoje em dia. Então, Nem não escuto, eu não faço mais nada. Eu só tipo, escuto umas músicas boas, mas aquelas que não consigo. já é uma grande coisa, né, João Miguel? Mas vamos falar dos quadrinhos, que caso você se interessa para ver um pouco mais. Vamos lá. O Ziraldo nasceu na cidade de Caratinga e começou a desenhar com 3 anos. E desde então não parou mais. Seu primeiro personagem foi uma importante figura do folclore brasileiro. O Saci, com histórias publicadas na primeira revista de HQ, produzida por ele, chamada Pererê. Já seu primeiro livro, voltado para o público infanto-juvenil, foi publicado em 1969 com o título Flix. O livro Menino Maluquinho, de 1980, fez tanto sucesso que Ziraldo criou uma série de tirinhas desse personagem. Atualmente, além dos livros e das tirinhas, as histórias desse menino sapeca podem ser vistas em filmes e em desenhos animados. Então, ele criou já na década de 80 o Menino Maluquinho. O Menino Maluquinho não é velhinho que nem a Mônica, e nem é velhinho como a turma da Disney, e nem que nem a Bolota, tá? Ele é mais novinho, né? Ele é um pouco mais jovem, ele é um homem de 30 e poucos anos, quase 40, né? João, desliga o microfone. Pessoal, desliga o microfone então para a gente continuar. Como que ligou? Tava desligado. Bom, a gente vai falar de história em quadrinhos em geral, tá? E o livro de vocês de produção de texto também tem outros personagens criados por outros escritores, né? E aí nós vamos chegar nas histórias em quadrinhos da Mônica. Mas, por enquanto, nós vamos ver outros. Porque a turma da Mônica está aí a todo tempo. É muito comum a gente ver, né? Tem para assistir. Então, é bem conhecida. Os personagens são conhecidos. Eu, particularmente, tem personagens que eu não conheço ainda, porque ele criou muita gente nova nas histórias em quadrinhos. E eu não sei o nome. Eu vejo, mas eu não lembro o nome, né? Porque ele foi fazendo uma inclusão, né? Ele colocou... Tem um menininho que não fala... Tem a menininha na cadeira de rodas, né? Tem o que não ouve. Então, tem várias coisas que ele inseriu. Tem a menina cega, né? Ele inseriu esses personagens para mostrar que o mundo é assim. Tem pessoas de todo jeito, com todas as características e com todas as limitações. Às vezes, essa limitação a gente olha e vê, às vezes a limitação a gente não vê, mas tem. Todo mundo tem sua limitação. Então, ele faz essa inclusão que somos todos iguais, então todos têm direito de ter amigos, de brincar, de conversar, de rir, de estudar, de passear. Por quê? Porque todo mundo é igual, não é um pequeno detalhe que vai fazer a diferença em ninguém, né? Cada um com a sua maneira de ser. E ele faz essa inclusão, eu acho muito legal. E tem personagens ainda que eu não sei o nome, eu não me lembro, mas já vi lá, mas não me lembro, eu preciso prestar mais atenção. Os tradicionais da Turma da Mônica a gente já conhece. Os 4 primeiros, né? Cebolinha e Cascão, Magali e Mônica, que a Mônica foi a mãe de todos. As histórias em quadrinhos eram Turma da Mônica, era o gibi da Mônica que a gente comprava. Depois foi separando. O Cebolinha, foi feito do Cascão, foi feita a Magali, foi sendo lançado, mas era só Mônica. E todos os personagens vinham no gibi da Mônica. Depois ele foi separando e criando. E eu sou a maior fã do Chico Bento. Eu gosto daquele caipirês dele, da situação. E acho que ensina muita coisa. Também Chico Bento é uma música. Eu gosto.
Todos os personagens da Turma da Mônica tinha música. Da música, exatamente. O Miguel que gosta de música está sabendo das coisas, né, João Miguel? É que eu gosto de coisa antiga, entendeu? É isso mesmo. Lareira. E você É vai tipo gostar isso, cada- eu gosto de Nirvana, essas coisas assim, você entendeu? vai gostar cada vez mais e vai pesquisando as coisas que você gosta, e você vai aprendendo a respeito. Por que que existiu, quando foi, como que criou, quem falou, sabe? Eu tenho um filho que gosta de fazer isso, eu acho que você vai fazer isso, vai gostar, tá? Então, vamos lá. Tem os exercícios aí, após essa leitura da página 12, a página 13 tem alguns exercícios que eu quero que vocês façam. Olhem a página 13. Olha lá. Interpretação escrita, tá? É essa interpretação escrita que eu quero que vocês façam. Eu vou pôr lá no site como tarefa, a página 13, a página 14 e 15, tá? 13, 14 e 15. Que vai falar sobre a história em quadrinhos do Menino Maluquinho, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu tenho um almanaque para os games de Minecraft. Ah, é? É, Que legal. Depois você mostra pra gente na outra aula, tá? tá bom. Então, a 13, 14 e 15 é a tarefa de vocês. É a interpretação, é tudo sobre o balãozinho lá a tirinha do Menino Maluquinho, tá? Vamos pensar nos balões um pouquinho. Tempo ainda de falar alguma coisa. Os balões, eles indicam as emoções e as sensações do personagem, não é mesmo? Sensações e emoções dos personagens. São assim, o balãozinho normal, arredondadinho com a setinha. Então, aquele balãozinho é da fala. Mas quando eles cochicham, como é que fica? Tudo pontilhadinho, né? E quando eles estão pensando, é o balão e aí bolinhas levando ao pensamento e não a pontinha, né? E quando estão sonhando, aí tem a nuvem, né? Assim, fechada é só o sonho, ele está dormindo, então ele não está falando nada, está acontecendo aquilo na cabeça dele. E assim por diante. E é muito criativa a situação quando o personagem é o caipira, como o Chico Bento, por exemplo, que quando ele fala de uma maneira diferente, né? Foge da regra da gramática, e aí então aparece em negrito, né? Quando ele pronuncia alguma coisa de forma diferente. E quando ele faz o blá, 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 ele coloca para o Chico Bento, brá, 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 né? Quando ele coloca uma ideia, sempre para os personagens, aparece uma lâmpada. Teve uma ideia brilhante, então acendeu uma luz, né? Quando é o Chico Bento, é uma lamparina. Então, assim, foi muito bem criado esses personagens, e as ideias são muito interessantes, as formas que são feitas, né? E existem várias historinhas divertidas. O Menino Maluquinho tem sempre uma sacada diferente da Turma da Mônica, mas é muito interessante e engraçadinho também, né? E no lugar de um chapéu, ele usa o quê? Uma panela, né? Não usa chapéu, não usa boné, usa panela, né? Então, a gente vai vocês vão fazer essa tarefa da 13, 14 e 15, tá? E aí, a gente entra na página 16, na linguagem verbal, não verbal e mista, que nós já falamos, né? Lá no iniciozinho do ano, e a gente vai rever aí também, né? Vamos falar também, lá no livro, que depois a gente vai trabalhar na outra aula, que está acabando, eu vou fazer chamada já, nós vamos falar da turma do Zé Pequeno, tá? E aí vamos ver quem é o Zé Pequeno, que é um personagem totalmente nordestino, com características nordestinas. O visual dele é de nordestino, o chapéu que ele usa, a roupa que ele usa, é característica da região nordeste do Brasil. Então, nós vamos ter esse personagem lá do interior do Nordeste, e ele tem uma fama de ser preguiçoso
E aí a gente vai ver se ele é preguiçoso mesmo. Tá? Professor, eu quero dizer um negócio. Qual é a página? Bem Já tô na rápido. página 15. Ou 14. 15. O 14, obrigado. Página 13, 14 e 15. Tarefa Já tô na cabeça. 14 e 15. Anotem aí, tarefa, página 13, 14 e 15, módulo 2 do livro Já dele. tô fazendo, tá? Tá, eu vou fazer chamada, tá? Porque tá em cima da hora. Tá bom? Tá. Então, eu espero que vocês tenham um final de semana bacana e que vocês façam o que eu deixar lá no site. Olhem o site, porque se eu puser mais alguma coisa, tá lá. Tá bom? Não vão esquecer de olhar o site. Ok. Não. Na verdade, já deu tempo da aula ou não? Tá, Só pra saber. já. Deu, já. Alane está aí, Ana Clara está aí, Bruna. Clara Kemi. Aqui, professora Bruna. Bruna, tá. Clara Kemi também? Parece que não hoje. Eu acho que Eduarda. Clara, que foi da Clara não tá pegando, porque ela tava na aula. Eduarda Não, tá eu aí. vi Enzo ela. tá Aí, aí. ó, ela tá na aula sim. A Clara. A Eduarda? Professora, A Clara para que tá? dia essa tarefa? A Clara tá, mas a Eduarda? Tá aqui. Vai ser para segunda-feira. Gabriel não, Gabriela, Gustavo, João Miguel tá aí, Lorena. E amanhã é feriado. A Eduarda tá. Luísa, Aqui, presente. Maria Eduarda, eu. Maria Luísa, Eu. Matheus tá aí, Murilo. Murilinho parece que não tá hoje. Natália. Também não vi a Natália. Pedro Barros. Pedro Lucas Cardoso tá aí, né? Sim, tá. Pedro Lucas Santana. Sofia tá aí, Theo tá aí, Gustavo, Cândido. Hoje eu não vi o Gustavo. Graziele, tá? Aqui. Eu vi. Luiz Felipe também. E Ana Laura. Ok, pessoal. Tudo de bom. Eu tenho que dar a próxima aula. Professora, Oi. Pode falar, Luiz Felipe. professora, que Aqui, dia ó. que é a tarefa? 13, 12, 13, olha lá. 13, 14 e 15. Tchau. Para que Até dia? outro dia. Para segunda-feira. Eu vou pôr no site. Para segunda-feira, tá? Tá Ah, bom. o Murilo tá aí. Eu pus falta pro Murilo. Tá. Tô presente. Murilo, você tava dormindo, né? Tá bom. Então, Eu vou pegar e mostrar. O Murilo tá ali do nada. 13, 14 Professor. e 15 para a segunda. Oi. Professora, Oi. posso falar um negócio? Pode, meu bem. A mãe, quinta e sexta vai ter aula? Quinta não tem. Sexta tem. Tá. Tá bom? Beijo, tchau. Eu tô